Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E quem não vai conquistar a liberdade foi o cara que deu uns pipocos no papai Trump, né? Olha, coisa impressionante, né? A gente vê essas coisas acontecendo aí no Brasil, mas os Estados Unidos também tem um histórico de matar presidentes que não é brincadeira. E, obviamente, a capa do vídeo não se fala de outra coisa, né? Sobre o atentado que ele sofreu ontem na Pensilvânia. E essas coisas elegem presidentes, né? Nós tivemos o exemplo aí no Brasil, com a facada do Bolsonaro, e esse atentado aí, com certeza, aumentou, inclusive, a bolsa de apostas lá nos Estados Unidos, tem bolsa de apostas dos candidatos e tal, disparou ontem a bolsa de apostas com a eleição do presidente para a presidência do Trump. Então essas coisas acontecem, o pessoal se mobiliza e tal, e realmente aumentou demais a chance aí dele ser eleito, tá? Então, o que acontece? Independente da opinião, né, se isso é bom, se é ruim, se vai acontecer, se não vai acontecer, a gente não está aqui para falar sobre isso. O que nós estamos aqui para falar é quais os efeitos disso no mercado. Então, nós vamos saber só na segunda-feira, na abertura do mercado, e tem o mercado futuro que abre hoje às 11 horas da noite daqui, 7 horas da noite do Brasil, né? E aí nós vamos ver como é que abre, se abre com gap, de alta, de baixa, o que aconteceu, né? Mas pode ter uma movimentação aí, então amanhã será um dia interessante para observar como é que o mercado vai precificar isso daí que aconteceu no fim de semana, tá bom? Então, falando sobre o Brasil, nós tivemos mais uma semana de alta. Aliás, falando sobre o mercado, né, ainda estamos nos Estados Unidos, nós continuamos aí, tivemos uma semana bem emocionante com divulgação do CPI, PPI e tal, mas continua sendo uma semana de alta, né? A Nasdaq deixou uma sombra para cima, mas ela está num alvo de Fibonacci, pode até fazer uma correção, mas nada de se assustar, né? As FANGs, algumas marcaram aí uma configuração de topo pelo gráfico diário, às vezes até pelo semanal, mas um topo numa tendência de alta, nada de reversão de tendência, pelo menos por enquanto, tá bom? A Europa também deu uma reagida, então a Alemanha já no topo histórico novamente, e o Brasil teve uma semana de alta, o Ibov chegando ali perto dos 130 mil pontos, temos uma resistência nos 130 mil pontos, ele já subiu pra caramba 4 semanas seguidas, né? Então parabéns para o Brasil. Agora a questão é ver o que ele faz nessa região, né? Se lateraliza, se corrige, se nós estamos falando realmente de uma reversão de tendência ou é simplesmente uma reação para depois fazer mais uma perna de baixa. Isso aí só o tempo dirá. O dólar veio ali até uma retração de 50% de FIBO, deu uma segurada e agora provavelmente ele deve ficar, ou ele fica por ali parado um tempo para se acomodar, ou então ele volta a subir porque a tendência é de alta, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo já para agora, deixa o seu like e se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar junto com a gente, pegar essas oportunidades, acesse a carteira VIP, link na descrição aqui do vídeo para o método DX. Então, antes que eu me esqueça, um recado aqui para a turma que gosta do Momento Economês. Desde a semana passada eu separei o Momento Economês, estou publicando ele de sábado, tá? Então, ontem nós publicamos o vídeo. Se você não tem a inscrição ou o sininho da notificação, não recebeu, eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem o vídeo de ontem, tá bom? Então, começando aqui o mapa de calor do mundo, nós vemos aqui esverdeado, né? Então, foi uma semana positiva. E a semana nos Estados Unidos também foi positiva, né? Ele deu só um susto na quinta-feira com as FANGs, mas o resto foi tudo positivo, né? Então, o mundo para cima, assim como o Brasil. E aí, olha lá o S&P 500, né? Tudo verdinho, com exceção desses caras aqui. A Meta corrigiu mais, né? 7%, o Microsoft 3%. Mas fora isso, olha só, a Apple fechou positiva, né? A AMD positiva, a Nvidia positiva, e a economia real, todo mundo positivo. Então, assim, ainda foi uma semana positiva. E indo para os gráficos, olha, a gente vê aqui no VIX como ele continua aqui na região dos 12, né? Bem baixa a volatilidade, ou seja,
se nós tivéssemos realmente alguma preocupação entrando, né, nós teríamos aqui um rompimento de topo, passando aqui acima de 15 pontos, e não tem nada disso no VIX, né? Então, por enquanto, nada para se preocupar. Falando sobre os juros, também foi uma semana positiva, né? Porque a inflação veio controlada, então olha só, no caso de positivo nos juros, é juros para baixo, né? Então isso aqui está cada vez mais claro, esse topo mais baixo aqui, e esse canalzinho de baixa descendo, fazendo um pivô de baixa aqui, muito bonito esse movimento positivo para o mercado, né? Já na Europa, nós também tivemos uma semana mais para baixo, um pouco mais tímida, né? Mas nós temos a situação aqui, né? Topo mais alto, aí topo mais baixo, aí fez essa barra importante aqui, isso daqui é um repique, e marcou um topo aqui mais baixo, né? Esse negócio aqui agora deve continuar caindo. Essas coisas, elas são assim, né? Os juros não é uma coisa que tem volatilidade, não deveria ter volatilidade, né? Então ele fica um tempo numa região, e aí a hora que ele resolve mudar de região, provavelmente ele faça um movimento assim aqui, né? Olhando aqui o Reino Unido, continua os juros no mesmo lugar, e o Japão também continua aqui no mesmo lugar. Se a gente olhar aqui os títulos do Tesouro, olha só, tivemos uma semana positiva, né? E esse TLT aqui, em algum momento, ele deve fazer um rompimento e começar uma escalada. Agora, isso daqui vai acontecer só quando a gente tiver realmente medo, né? E nós não estamos ainda na fase do medo do mercado. O mercado continua ainda indo para as ações, indo para risco, né? Então você não vê essa reação aqui no TLT. E nós vemos aqui, inclusive, olha, esse High Yield Bond, isso daqui são os títulos de empresas que high yield, assim, que pagam bastante juros. E por que elas pagam juros? Porque elas são mais arriscadas, né? Então, aqueles bancos mais regionais e empresas menores, né? Não é uma Apple da vida. Isso daqui está prestes a fazer um pivô de alta. Então, assim, se o mercado está disposto a comprar títulos de high yield, não é um sinal de que ele está com medo, né? Então, continua tudo tranquilo. Indo agora para o SP 500, nós vemos aqui, olha, isso daqui é a marcação que eu deixei ontem para o vídeo do Momento Economês, né? Deixa eu apagar isso aqui. Nós tivemos aqui uma semana positiva no SP 500, né? Então continua para cima, tá tudo ok. Olha só, ele está aqui, lembra que nós tínhamos colocado aquele alvo de 5.600, né? Quando ele estava aqui embaixo, nem lembro onde é que eu fiz essa projeção aqui, em algum momento fiz essa projeção e eu falei que meu alvo era 5.600. Chegou aqui nos 5.600, essa semana aqui fechou 5.614, né? Agora ele pode fazer alguma reação, pode fazer alguma lateralização? Pode, mas assim, até prova em contrário, olha só. Você tem, se você pegar, eu costumo dizer uma coisa muito simples, né, que qualquer criança consegue perceber. Pega esse conjunto aqui, todo esse conjunto aqui, conta quantos candles verdes tem e quantos vermelhos tem. Então, assim, se você fizer essa matemática simples, você vai ver que se você operar na ponta compradora, a sua chance de acertar é muito maior do que de errar, né? Então, pode ter algum candle vermelho aí? Pode, mas a tendência é de alta clara, né? Aí, falando aqui sobre a Nasdaq, né? Então, a Nasdaq nós tivemos aí algumas correções nas FANGs, né? Mas, olha só, essa semana aqui deixou aqui uma sombrinha, né? Então, veio aqui nesse alvo de 161,8 deste pivô de alta também, isso aqui tinha feito essa projeção aqui já faz tempo, né? E nós tínhamos essa projeção aqui, depois tinha essa projeção, e olha só, chegou aqui no alvo 100%, agora 161,8. Então, assim, tendência é isso, né? Ele continua indo para cima. Aí aqui nós podemos ter mais uma semana aqui dando uma pensada, dando uma corrigida, podemos, mas a tendência está preservada, tá? Não tem nada para se assustar aqui. E o que chama atenção é o Dow Jones, que voltou aqui ao topo histórico e está prestes a fazer um rompimento, né? Então essas empresas aqui, que são as empresas mais da economia real, mais sólidas, né? Elas estão se destacando com a possibilidade de corte de juros. Com a notícia de inflação, a bolsa de apostas aí que estava cotando 2 cortes de juros esse ano, já agora aumentou para 3 cortes de juros esse ano. Então aí as probabilidades de 3 cortes aumentaram, né? E aí isso daqui beneficia todo mundo, e a gente vê inclusive aqui, olha, no Russell 2000 fez aqui uma bela de uma barra de alta,
exatamente apostando aí nesse corte de juros, né? Então, inclusive, eu falo sobre esse negócio de rotação de setores e da concentração das FANGs, que o vídeo de ontem foi sobre as Magníficas 7, né? Então, o que está acontecendo com elas? Vale a pena dar uma olhada. E aí, quando a gente olha aqui, olha, o resto da economia, o setor de transportes, olha só, fez uma barra de alta aqui, nós estamos perto do topo histórico aqui, esse negócio aqui está com cara de que vai para cima, né? E os bancos também, olha só, assim como o Dow Jones está aqui prestes a romper topo histórico, né? Uma consolidação aqui que se fizer esse rompimento deve andar. Então assim, não tem nada para se preocupar por enquanto, tá? Assim, na verdade tem muita coisa para se preocupar com relação à economia, mas em relação à bolsa até o momento continua tudo para cima sem problema, tá bom? Indo para a Europa, nós temos aqui, olha, o DAX alemão. Se você for olhar, ele fez essa barra aqui importante, né? E aqui é o topo histórico. Aí fez toda essa correção, deixou um fundo mais alto do que esse, mais alto do que esse. E aqui, olha, 4 semanas seguidas de alta e ele já está novamente no topo histórico. Tá com cara que vai romper aqui. Então, tudo bem com a Europa por enquanto. O Reino Unido, que aliás, o Reino Unido já resolveu a questão das eleições deles lá, já formou um governo, Partido Trabalhista, tá tudo ok. E aí, é aquilo que eu sempre falo, né? Não importa se é esquerda, se é direita, o que importa é você ter segurança de que as coisas estão resolvidas e vai seguir um caminho, né? Se o caminho é bom ou é ruim, não tem problema. O mercado se ajusta a cada situação. Então, tivemos uma semana de alta aqui, se esse negócio romper, ele vai buscar topo histórico novamente. A França ainda tem um pouco mais de indefinição com relação à formação de governo e tal, né? Mas o mercado gostou essa semana aqui e foi o maior fechamento de todo esse conjunto aqui, né? Então, essa semana, se abrir aqui e começar a trabalhar acima dos 7.700, tem compra na França, tá? Para vir buscar o topo histórico. Tem bastante espaço para andar. Aqui tem 500 pontos para andar, tá? Então, não tenha medo de comprar França se ela romper o topo desta semana. O Japão, olha só, olhando aqui esse candle aqui semanal, né, ele até dá uma impressão assim, deixou uma sombra, não sei o que, mas ó, isso daqui é topo histórico, né? Então, independente, o fechamento é topo histórico. E quando você olha o gráfico diário, isso daqui fica mais explicado, isso daqui é um pullback, né? Então, quando você olha o gráfico diário, tira toda aquela preocupação dessa sombra. O que ele está fazendo aqui? Nós tivemos aqui o rompimento, né? Então ele veio aqui, parou aqui 3 dias, rompeu, está fazendo o pullback, se esse negócio virar para cima, deixar um fundinho aqui, é compra. Não tem nada de errado nesse índice Nikkei, tá bom? Continua a tendência de alta, não fica procurando chifre em cabeça de cavalo só porque fez uma sombrinha num candle do semanal, você vai achar que tá na hora de vender. De jeito nenhum. Você olha um gráfico desse daqui, olha, totalmente para cima, né? Então, não tem o que falar de venda num negócio desse. A China. Também, olha só, esse aqui é o candle da semana, né? Aqui já é o candle da segunda-feira deles, né? Então esse candle da semana aqui é bem positivo, né? Então marcou aqui o fundo aqui nessa última retração de Fibonacci e agora, olha, eu vou te falar, eu sempre falo, né? Eu não opero aqui o Hang Seng, eu opero o Hong Kong, é muito mais fácil de operar, tem liquidez e tal. Hong Kong 50, né? É o índice deles. E a partir do rompimento aqui do topo dessa semana passada, tem compra aqui na China, tá bom? Eu gosto bastante desse movimento aqui que fez esse rompimento, bem técnico, né? Fez o rompimento da linha de tendência aqui, aí veio fazer o pullback aqui nessa última retração de Fibonacci e agora tá virando para cima. Bem legal, tem uma avenida para andar, tá? E os mercados emergentes, olha só, um belo de um rompimento essa semana, né? Então, também movimento técnico aqui, né? Que aqui nós tínhamos toda essa região aqui de resistência, ele rompeu, voltou para fazer o pullback e fez o pivô de alta aqui. Então agora, esse mercados emergentes, olha, tem uma avenida para andar. E isso daqui é bom para o Brasil. O Brasil está dentro desse índice aqui, né? Então isso significa que isso daqui andando tem chance de carregar o Brasil junto. Porque o que acontece? Só para vocês entenderem, né? Então, o Brasil está dentro desse índice de mercados emergentes. Quando o mercado, imagina o grande investidor, né? Ele olha e fala assim, opa, o mercados emergentes está fazendo o rompimento. Ele não necessariamente vai comprar o índice. Ele vai procurar quais são os mercados emergentes que ele quer se posicionar. E aí ele tem a opção lá, aquela história de China,
Rússia, Turquia, Brasil, Argentina, México, blá blá blá. E aí ele fala assim, putz, esse daqui tem uma avenida para andar, isso daqui vai abrir agora um espaço. Então, na hora que ele olha todo esse conjunto aí, pode vir uma grana para o Brasil, tá? Isso daí corrobora com um rompimento, a reversão de tendência e o Brasil começar a andar. Isso é um ótimo sinal para o Brasil, porque acende o alerta aí dos grandes investidores falando, opa, vamos olhar mercados emergentes que eles estão começando a andar, e o Brasil é uma das opções, né? Não vou nem dizer se é a melhor ou se é a pior, aí vai a avaliação de cada um dos investidores, mas é uma opção e pode vir grana aí para o Brasil nesse rompimento, tá bom? Aí nós temos aqui a Índia, olha só, que rompeu o topo histórico, fez mais uma semana de alta, então também é uma opção de investimento, tem muita grana indo lá para a Índia, né? E nós temos aqui o nosso EWZ, olha, o EWZ marcou um belo de um fundo aqui, lembrando, né, ele está nesse afunilamento aqui de muito tempo, aí reagiu a essa linha de tendência, então esse afunilamento aqui está funcionando, né, como suporte, e aí esse negócio aqui ele pode realmente fazer uma reação aqui, tá? Eu deixei essa retração de Fibonacci aqui porque nós precisamos ver como é que ele vai reagir a essas resistências aqui que ele tem para o caminho. Ele está parado aqui na primeira retração de Fibonacci, né? Por quê? Porque se alguma coisa der errado, né, ele pode bater aqui e cair mais. Isso aqui pode acontecer. Quando eu digo alguma coisa der errado, alguma coisa der errado em termos de Brasil, né? O Brasil consegue se sabotar, mesmo com o mundo indo para cima, o Brasil consegue se sabotar, a gente sabe disso, né? Então, temos que ter isso daí em mente, tá bom? Indo agora para as commodities, nós temos aqui o petróleo, que teve uma semana de baixa, mas continua aqui, 85 dólares, não tem nada de baixo no petróleo, né? Continua um preço bem alto, né? O minério de ferro teve uma semana de baixa, mas continua aqui na mesma região, ele está numa consolidação, né? O cobre fez a semana passada uma semana de alta, essa semana aqui, olha, já fez aqui um repique, eu gosto bastante desse movimento assim, né? Você faz uma semana forte, ele faz um candle forte, aí depois ele volta aqui dentro da semana e a hora ele não consegue, isso aqui marca o fundo, né? Então, se ele conseguir romper isso daqui, é para ir testar o topo histórico do cobre, tá? Então, os commodities estão fortes, tá bom? Olha só o ouro. O ouro aqui está no topo histórico novamente, fechou essa semana aqui acima dos 2.400 dólares. Então, eu já falei, durante a semana eu falei, né, estão habilitada a compra do ouro já desde que ele rompeu aqui os 2.350 e agora se romper aqui essa consolidação, tem que montar no ouro, isso daqui é um movimento muito importante. A prata, a mesma coisa, né, a mesma coisa que eu falei ali do cobre, né, então ela rompeu essa linha de tendência aqui, aí essa semana aqui deu uma pensadinha e se romper aqui esse topo é compra e não tem a menor dúvida, tá? Já cansei de falar, a prata é uma boa oportunidade, aí tem os ETFs Silver, tem até no Brasil, né? É meio difícil de operar, mas tem opções, né? O urânio, olha, tínhamos falado aqui desse fundo do urânio a semana passada, né? Então esse 1, 2, 3, e eu falei, olha, aqui aciona uma compra, foi maravilhoso, né? E agora esse negócio aqui também vai testar topo, provavelmente, né? Indo para as moedas, nós temos aqui o DXY, que está enroscado, uma semana de baixa, natural, porque nós tivemos os juros para baixo, é normal o DXY se desvalorizar um pouco, né? E tá aqui, de qualquer jeito, olha só, nós temos as consolidações, nós temos uma grande consolidação aqui entre os 100 e 107, e depois nós temos uma consolidação aqui, né? Então, se ele perder essa região, provavelmente ele vai vir aqui para esse outro patamar. E é normal, tá? Não tem nada de errado nisso e ajuda as outras moedas dos outros países, assim como o real brasileiro, né? O Bitcoin, olha, característica aqui de falso rompimento de fundo, né? Então, na verdade, para mim, a entrada é a hora que ele vencer aqui esses 62 mil, que é a máxima dessa barra vermelha aqui, tá bom? Olhando aqui pelo gráfico semanal, né? Quando a gente olha pelo gráfico diário, a coisa fica mais fácil, né? Nós já temos aqui um pivô de alta, já temos aqui a volta para dentro da consolidação, então pelo diário a compra foi aqui nos 58 mil e já está andando aqui, já andou 2 mil dólares, né? O stop aqui embaixo aqui desses fundos, né? Falamos sobre isso aí durante a semana.
A mesma coisa o Ethereum, o mais legal do Ethereum é que ele não chegou a perder fundo, né? Você segurou aqui neste fundo, a compra, nós falamos aqui que era aqui nos 3.050 mais ou menos, e ele já está no 3.200, então está andando essa compra aqui, e o destino desse negócio é ir para o topo. Aí eu vou falar para vocês aqui, lembra, aproveitar, vou falar sobre algumas das criptomoedas que eu fiz um Momento Economês falando sobre criptomoedas, né? Então eu vou falar algumas que estão bonitas com esse movimento aqui que o Bitcoin e o Ethereum estão fazendo. Então, turma, eu vou falar, eu fiz uma lista com 10 criptomoedas lá naquele vídeo anterior, né? Nós temos 4 aqui que estão com configurações interessantes, eu só vou falar dessas 4, tá? Então, começando aqui por Solana. Então, Solana aqui, olha, marcou esse fundo, ela está muito próximo do topo, né? Então, se romper aqui essa região aqui dos 150 mais ou menos, tem uma entrada aqui. Para os mais conservadores, pode esperar romper o pivô aqui no 170, tá? Isso aqui falando para o gráfico semanal, não vou entrar no diário. Essa NIR também, olha só, fez uma bela de uma reação aqui nesse pullback, então isso daqui é um pullback neste pivô, obviamente está consolidado aqui, mas olha, a reação parecida com Bitcoin, né, e com Ethereum, então rompendo aqui esse topo 5,50 tem compra nela, tá? A Tron está aqui para romper o topo, né? Então fazer um pivô de alta, rompimento aqui dos 14,50, 14,30, 14,50 tem compra nela, né? E por último, essa Cardano que, olha, ela está bem aqui no fundo, né? Essa Cardano, ela caiu bastante, mas agora ela está aqui num movimento bem característico de fundo, né? Marcou aqui este fundo duplo, triplo praticamente, aí fez o pivô de alta aqui, veio aqui, perdeu um pouquinho, mas agora com a marcação aqui desse fundo e ela voltando aqui para essa região, tem entrada nela, tá? Mais ou menos nos 50 centavos e tem bastante espaço para andar, tá? Então essas aqui são as 4 criptomoedas que eu recomendo para vocês olharem de perto ou até começar a montar posições, tá bom? Agora aqui indo para as Magnífica 7, né? Falamos bastante sobre elas ontem, mas a análise aqui é a Apple, olha só, teve, apesar de muitas terem corrigido, a Apple teve mais uma semana de alta, chegou no alvo aqui de 100% de FIBO deste pivô de alta aqui, $220, né? Então, magnífico e até prova em contrário, isso daqui continua sendo compra, tá? A Microsoft fez uma semana aqui de reação, ela também está no primeiro alvo deste pivô aqui. Pode ser que dê uma enroscada aqui, de qualquer jeito assim. Microsoft, qualquer sinal de compra que ela der, tem que montar nela, tá? Mesmo ela fazendo esse candle de baixo. A Amazon, a mesma coisa, tá no topo histórico, fez uma reaçãozinha aqui, nada impede disso daqui romper topo, continua a tendência de alta. Google continua a tendência de alta, isso daqui é um inside candle, esse negócio que pode engolir e romper tranquilamente. Inclusive, até com esse negócio do Trump, eu não sei como é que vai o mercado abrir. O mercado pode abrir com um gap de alta. Se o mercado abrir com gap de alta, todos esses caras aqui, essas funds, podem abrir com gap de alta, tá? Pode abrir com gap de baixo também? Pode. Eu não me arrisco a fazer esse tipo de análise, tá? Eu espero ver o que o gráfico vai mostrar. Mas eu estou com a cabeça aberta para, se por um acaso abrir com gap de alta e romper topo, não tem problema nenhum de comprar, tá bom? Principalmente porque é tendência de alta. Se abrir com gap de baixa, aí eu vou apostar numa correção e uma correção até as zonas de suporte para depois fazer novas compras, né? Então, a Meta fez aqui um outside candle, a Meta deu um sinal mais feio, tá? Acho que é a única delas que deu um sinal realmente feio. Eu não duvido dessa Meta fazer uma consolidação aqui e der uma voltada para cá. Agora, se por um acaso essa semana, como eu disse, podemos ter volatilidade aí com o negócio do Trump, ela pode se segurar aqui nessa linha de tendência e engolir essa barra e ir embora, né? Então vamos esperar para ver o que acontece. A Tesla deixou aqui um candle de indefinição nessa região aqui dos $270, né? Então agora precisamos esperar para ver o que ela vai fazer. Como ela subiu demais, ela pode vir aqui e fazer um pullbackzinho. Agora, se romper esse 170, o próximo alvo é 300, e se romper 300, ela vai embora, tá? Porque aí nós estamos falando de uma reversão de tendência aqui, dessa correção toda. Ela se livra dessa linha de tendência aqui e reverte
essa tendência de baixa e vira para cima novamente e pode romper topos, tá? Não duvide da Tesla jamais. A Netflix fez aqui uma barra de baixa, mas se você olhar, olha, ela veio aqui fazer um pullback aqui nesse topo, né? Então não tem problema nenhum. Do mesmo jeito que fez essa barra feia aqui, depois, olha, rompeu o topo. Então pode acontecer a mesma coisa. Continua a tendência de alta. E a Nvidia, tá aqui no topo histórico, né? Não tem o que falar. Então é só compra em Nvidia. Então, resumindo, é isso daí. O mercado americano, apesar do susto na quinta-feira, continua para cima, tá? Vamos ver o Brasil agora. Então, começando aqui pelos DIs, tivemos mais uma semana de baixa, deixando sombras, está na região de suporte. Me parece que esse negócio vai segurar aqui, tá? Então, assim, enquanto ele estiver nessa região e não perder aqui essa região toda aqui, né? 10,80, 10,70, esse negócio continua sendo para cima, tá bom? Aí você fala assim, mas e se aumentar, está aumentando a probabilidade de corte de juros dos Estados Unidos? Sim, mas não necessariamente isso reflete direto em redução de juros no Brasil, tá bom? Isso aí depende muito do que o mercado quer precificar em termos dos problemas do Brasil, de déficit fiscal, endividamento e tudo mais, né? Se o governo der boas sinalizações nessa direção, coisa que não fez ainda, os juros podem cair, mas até o momento ainda não tem esse sinal. O Ibovespa, então olha só, quarta semana de alta, né? Então tivemos uma alta aqui significativa, 8%, sem olhar para trás, né? E agora nós temos toda essa região aqui entre os 129 e 130 mil pontos, onde provavelmente ele vai enfrentar resistência. Das outras vezes em que ele fez essas pernadas, né? O que acontece? Olha, você vê, por exemplo, esse momento aqui, né? Ela deu uma pernada, aí quando chegou aqui, deu uma pensada, 2 semanas e depois rompeu. Aqui também, olha só, fez uma pernada, estou colocando pernadas equivalentes, né? Aí ficou aqui várias semanas pensando e aí depois rompeu. Aqui também, olha só. Então, isso daqui é comum de acontecer, né? Nessa última aqui, olha só, ele andou aqui 3 semanas, aí na quarta semana pensou um pouquinho, quinta, sexta e depois rompeu. Então, o normal seria ele dar uma pensada aqui nessa região, mesmo que seja para romper, tá? No cenário de ele parar aqui e vir fazer um teste de fundo, eu acho que esse seria um cenário melhor. Mas se o mercado todo do mundo for para cima e o Brasil, tipo Lula, Haddad, pararem de atrapalhar, falar besteira, isso aqui pode romper, tá bom? Não acho que essa semana aqui rompe, mas se ele der uma pensadinha aqui de 2, 3 semanas, eu acho que aumenta a probabilidade de romper, tá bom? O índice. Olha só, tem aqui essa região aqui dos 130 mil pontos, né? Ele está com muita convicção, né? Você vê aquela história do quantas barras verdes tem aqui e quantas barras vermelhas, né? Então tá bem para cima isso daqui. E agora ele chegou numa região, você vê que quando ele chegou aqui nessa região, ele deu uma parada para pensar, né? 1, 2, 3 dias, né? E aí depois rompeu. E agora, então, provavelmente, ele deu uma parada para pensar aqui. Mesmo que seja para romper, ele deve parar alguns dias, né? E aí o próximo alvo dele está mais aqui para 134, 135 mil pontos. O normal seria ele marcar um topo aqui e fazer algum tipo de correção, que a gente não sabe até que ponto. Então, ainda não tem sinal. Se der sinal, a gente vende. Se não der sinal, a gente continua comprando. Então, cansamos de falar isso daqui, os 60 minutos reflete isso, né? Então, estamos falando disso daqui em todas as resistências que ele parou, nós mandamos a mesma mensagem. Quem assiste as análises semanais, as análises diárias aqui de abertura, sabe disso, né? Então, toda vez que ele parou assim para dar uma pensada, nós falamos, olha, só tem venda se perder fundo, né? E enquanto não perder fundo, se romper topo, tem compra. Se romper topo, tem compra. E assim vai. E aqui é a mesma coisa. Olha, se romper topo, tem compra. A gente vai falar de vendas aqui se ele fizer alguma coisa assim. Por enquanto não tem nenhum sinal, tá bom? Então segura a ansiedade e se romper topo, tem compra, tá? Olhando aqui o dólar. Nós temos aqui uma bela de uma reação nessa região aqui dos 5.400, faz bastante sentido, né? Retração de 50% de FIBO, e 5.400 é um número importante, né? Foi aqui, essa região aqui que ele rompeu. Eu achava que ele podia vir até os 5.300 e ele ainda pode vir, tá? Mas, por enquanto, se você olha o gráfico diário, parece que fez fundo já, tá? Então, isso daqui é um fundo.
Ele pode dar só uma segurada e descer mais um pouco? Pode. Mas até prova em contrário, aqui começa um swing trade de compra no dólar, tá? Não duvide disso, porque o dólar está numa tendência de alta, tá bom? Então, assim, isso daqui não é um call, mas isso daqui, inclusive, o dólar ele tem essa característica de ficar muito tempo aqui ramelando numa região antes de fazer o rompimento. E ele pode ficar aqui um tempo, tá? Então, não perca a paciência. Se ele ficar um tempo aqui, aí espera fazer o rompimento para você comprar se for o caso. Para day trade, se por um acaso ele perder fundo aqui, pode dar venda. Então, você vê aqui que ele deixou um topinho aqui, deixou aqui uma bandeirola de baixo, então se perdeu o fundo aqui, tem vendinha para day trade, né? Mas swing trade eu não faria vendas porque ele já está bem perto do suporte, né? Indo para small caps. Nós tivemos aqui mais uma semana de alta. Então agora ele está numa consolidação. Esses small caps aqui pode vir testar topo, né? Porque o que está reinando aqui no semanal é essa consolidação. Ela pode continuar subindo aqui e vir para cá, né? Não é um trade que eu confio muito, tá? Mas tecnicamente ele pode fazer isso daqui. Indo para os setores, então nós temos aqui os materiais básicos, não aconteceu muita coisa, continua aqui enroscado. O setor industrial, esse daqui rompeu, né? Então a VEG rompeu o topo histórico, fica de olho nesse setor aqui, porque ele pode andar bastante, tá? Ó, ele tem aqui, deste topo, ele tem 14% para ir para o topo histórico, né? E está fazendo um zigue-zague de alta, né? Então eu gosto desse setor aqui, tem bons ativos, né? Além da VEG. O setor de consumo está apostando aqui numa queda de juros, né? Mas isso daqui ainda continua sendo um canal de baixa, né? Então nós temos aqui essa linha de tendência e nós temos essa daqui, topos e fundos descendentes, está fazendo uma reação e pode segurar aqui e pode cair. Então eu não confio em compras nesse setor. Setor imobiliário, fazendo uma reação aqui, então deixou aqui nós temos fundo mais alto e aqui deixou um fundo mais alto, está fazendo um pivô de alta, tá? Então essa semana aqui pode dar compra nesse setor aqui para vir testar este topo. Construtoras, não vai procurar aquelas que estão lá na Bacia das Almas, tá? Pega as que estão bem, tipo as direcional da vida, né? Que estão lá rompendo o topo. Setor de financeiro, olha, um belo de um fundo aqui, então também, olha, nós temos fundo mais alto. Gostei desse candle aqui e ele pode vir testar topo, tá bom? Então fica de olho nos bancos que podem dar oportunidades. E o setor de utilidades brilhou, né? Olha só, segunda semana depois do rompimento dessa bandeira aqui, e nós temos também vários ativos bonitos. Lembrando, o setor de utilidades não é um que anda muito rápido, né? Mas ele paga dividendos e é consistente, né? Os gráficos são comportados. Eu gosto desses gráficos comportados. Vai aos poucos, mas vai sempre, né? Então tem várias boas oportunidades aqui no setor de utilidades. Indo agora para os ativos da Ibovespa, nós temos aqui o Itaú. Então, assim, Itaú está com tudo para vir testar topo e até romper, né? Tendência de alta, é o banco mais forte de todos. Se tiver que escolher um para comprar aqui e ficar mais tempo, é Itaú, sem dúvida, né? O Bradesco está aqui, ainda continua sendo a perda de fundo aqui, um fundo mais baixo, tal, então não confio nisso daqui. Bradesco, para falar em compras, ele precisa ainda fazer muita coisa, né? Então, para mim, se perder fundo, continua sendo venda. E para falar em compra, precisa esperar mais sinais. A Sambi, uma zona aqui, né? Olha só, esse candle dessa semana, sombra para baixo aqui, então não dá para falar nessa opção. Eu preciso de que ela se comporte mais, pegue uma direção para a gente saber se ela vai para cima ou se vai para baixo. O Banco do Brasil também, olha, o Banco do Brasil, ele está há muito tempo aqui acumulado nessa região. Se o mercado começar a andar, se vier capital estrangeiro para a nossa bolsa, né, com esse rompimento de mercados emergentes, o Banco do Brasil pode, assim como ele fez aqui, olha, ficou um tempão aqui, de repente ele faz um rompimento. Então ele pode fazer isso daí. Significa que eu já vou comprar aqui? Não, ainda não, porque você vê que ele está bem amassado, né, com pouca volatilidade. Eu preciso ter direção. Ele precisa fazer pelo menos uma barra verde assim de convicção para a gente apostar nele, né? A Vale continua aqui no meio, não dá para saber se vai para cima ou se vai para baixo, não tem o que fazer. A Petrobras. Olha, a Petrobras também nessa linha do mercados emergentes, né? Se ela romper aqui, tem compra para, inclusive, romper esse topo histórico, tá? Não duvide da Petrobras. É uma empresa que
tem potencial e nós estamos falando aqui de um gráfico no semanal, uma tendência de alta clara, né? Você tem essa linha intermediária aqui que está respeitando, fez um fundo mais alto do que esse e está fazendo um pivô de alta. Então, não importa se você gosta da presidente ou não, se você gosta se o PT vai interferir ou não, o gráfico está mandando comprar, tem que comprar e um abraço, né? A B3. B3 fez um movimento maravilhoso aqui, olha, muito parecido com esse daqui, olha só. E olha o que aconteceu depois, né? Então não duvide da B3 vir testar esse topo aqui. Estou falando do gráfico semanal, pode demorar semanas, né? Mas no gráfico diário ela deu um sinal muito bonito, né? Uma reversão de tendência clássica, né? Vinha aqui, olha só, uma linha de tendência aqui muito bem desenhada, né? E aí ela veio aqui e segurou, fez um fundinho mais alto, veio aqui, aí fez uma barra aqui de rompimento, 2 dias pensando, e aí quinta e sexta-feira deu uma paulada, né? Foi muito bonito esse movimento. Então agora habilita compras na B3 novamente, tá bom? Nesse momento não tem nenhum stop razoável, mas aí você vê no seu Trade System, dá para começar a comprar B3 novamente. E VEG, preste atenção no que eu vou falar aqui, tá bom? Olha, a VEG fez um rompimento de um triângulo ascendente e é um dos ativos mais bonitos da Bolsa Brasileira, tá? Então, monta nesse cavalo, segura na crina, porque esse negócio deve voar. A última vez que ele fez um rompimento desse, olha, foi aqui nós temos um exemplo que ela andou tem que até colocar o óculos aqui, 150%, né? Então, olha só, uma coisa muito parecida aqui, né? Com um afunilamento aqui, assim, olha, e aí depois faz o rompimento e vai embora. Ela vai dar oportunidades de você montar nela, tá? Não precisa ficar desesperado e falar assim, o Maurício mandou comprar, eu preciso comprar de qualquer jeito, porque ela pode vir fazer pullback e tal. Eu nem acho que vai fazer, tá? Porque isso daqui é um rompimento muito importante, de muita convicção, né? Mas o que eu digo é assim, agora, olha, 60 minutos, diário, para day trade, toda oportunidade que der para montar em VEG, monta nela, tá? E se você puder fazer uma posição, se você está procurando um ativo fazer uma posição de longo prazo, a VEG é um bom ativo, tá? Esse rompimento aqui deve durar bastante tempo, deve fazer uma pernada de alta interessante, tá bom? A Magalu teve mais uma semaninha de alta aqui, mas olha, já sofrendo aqui nessa região aqui. Só que ainda é um pullback, né? Não duvide esse negócio virar para baixo, tá? Se virar para baixo tem venda. E para finalizar, as commodities, nós temos aqui o milho que continua aqui se segurando nesse fundo, a soja, aliás, o boi também continua se segurando aqui, mas se perdeu o fundo aqui tem venda, e a soja perdeu o fundo, olha só. Agora a soja habilitou vendas e eu vou até colocar uma linha aqui, porque esse tem um alvo aqui embaixo, nessa região aqui vou colocar aqui nos 20, né? Nessa região aqui dos 20, tá? Então tem bastante espaço para descer, essa soja aqui impressionante, né? E o café fez o rompimento aqui que a gente tanto esperava, né? Então agora, o que eu disse da VEG é a mesma coisa para esse café, tá bom? Ele abriu aqui uma pernada que o próximo alvo dele está aqui na região dos 600, né? E ele está agora nos 300. Aqui pode dobrar de preço. Lembrando, gráfico semanal, nós estamos falando aqui, isso aqui pode demorar 2 anos para chegar lá. Mas nós estamos falando de um negócio para dobrar de preço, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar. Espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmodé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar junto com a gente, pegar essas oportunidades, esses trades, assim como esse rompimento da VEG, que acabamos de falar, tem um link na descrição aqui para operar no método 10x na sala ao vivo e ter acesso à carteira VIP. Valeu, um abraço.